Olá! Bem-vindas de volta. Vamos para o nosso 5º episódio do Pode Parto. E o tema de hoje é intervenções no trabalho de parto. Resumir, para ter um título, mas a gente vai falar sobre mais coisas. Para começar, de maneira introdutória, vale destacar que existem as intervenções no trabalho de parto que podem ser muito bem indicadas e oportunas por quem tecnicamente sabe conduzir direitinho o processo. Existem intervenções completamente desnecessárias no trabalho de parto, que com um pouco mais de aprimoramento técnico isso poderia ser abolido, E existem as violências obstétricas propriamente ditas. E a gente vai tentar diferenciar as coisas e, por A mais B, fazê-los entender a diferença entre tudo. Eu me contive muito com... Não, eu tava aguardando, eu preciso terminar a frase pra rir. Tipo... Espiada aqui. Porra, Caraca, deu um espiadão. Foram eles? Foram os papiados. Eu não entendi, por isso que eu falei o que aconteceu, tava tudo ótimo. Foi o brutalhão. Ele deu aqui, eu acho que engasgou. E aí, a gente vai começar a numerar cada intervenção possível, passível de ser realizada no processo, no trabalho de parto. Dá uma leve pincelada em suas possíveis indicações, porque algumas delas vão ter episódios próprios para si. E depois a gente vai começar a falar propriamente, vai falar de novo sobre as violências obstétricas, não objetivamente falando do que se trata, a gente já falou em episódios anteriores. Vamos retomar e a gente vai dizer exatamente o que é VO e o que não é VO. E o meio do caminho, intervenções desnecessárias que com um pouco mais de aprimoramento poderiam não acontecer. Vamos lá. Por ordem cronológica, de possível acontecimento durante o processo de trabalho de parto, ou de parto. A primeira delas é a indução, Muitas vezes, como a gente falou, muitas vezes não, na maioria das vezes não acontece, mas em muitos casos o bebê passa de 42 semanas e aí, dosando na balança médica de benefício-risco, pende para já começar a intervir intra-hospitalar com maior vigilância para interromper essa gestação, para minimizar mortalidade perinatal e riscos materno-fetais. Além disso, para gestações de alto risco, a gestação pode vir a precisar ser abreviada, porque, de novo, na balança médica, o risco de não fazer nada começa a ficar maior do que o risco da própria indução, seja ela como for. Vai ter um episódio próprio para indução, métodos e coisa e tal. Mas vamos só pensar na indução como um start do trabalho de parto, não farmacológico e farmacológico, que, claro, agrega riscos. E os riscos inerentes à indução, num geral, são desacelerações da frequência cardíaca fetal, frequência cardíaca não tranquilizadora ao longo do processo que possa vir a precisar de uma cesariana, que é a última das intervenções, a intervenção que agrega o maior risco de todas. A indução aumenta risco de laceração de canal de parto, de hemorragia pós-parto, Taxistolia, taxistolia, que é contrair demais quando a gente usa remédio. Uns efeitos colaterais pode ser contrair além do que a gente pretende, que pode levar à alteração da frequência cardíaca e cesariana. Enfim. Internação prolongada, dependendo de como se maneja a indução. Induções mais bem-sucedidas hoje, na atualidade, são induções com o mínimo de internação hospitalar possível. Falha de indução. Falha de indução, que na verdade não existe. Hoje eu falo com propriedade e absoluta certeza que enquanto o bebê estiver bem, com equipes técnicas e capazes de proceder uma indução de maneira competente, pode até demorar um pouquinho mais, mas hoje, à luz das evidências de hoje, sequer demoram tanto quanto demoravam uns anos atrás. Uns anos, eu já tive induções
não conto nos dedos, foram algumas, de 4 dias, 3 dias, bebê bem sempre, mas que foram super arrastadas e é frustrante, é angustiante, aumenta a ansiedade, cansa, é mais desafiador, enfim, não é tão agradável ficar no ambiente intra-hospitalar induzindo por muito tempo. Mas à luz das evidências de hoje, do que se dá para fazer hoje, as induções têm sido muito mais curtas, o período intra-hospitalar tem sido muito mais curto, com menos risco e menos ansiedade, enfim, menos cascata. A indução bem ou mal pode, dependendo de quem estiver assistindo, levar a cascata de intervenção, dependendo de como tiver sido conduzida e de como a equipe está aberta a acrescentar mais intervenções. Lembrando que quanto menos intervenções, menos riscos. Então a indução pode levar a mais analgesia e todo o resto que a gente vai falar agora. Segunda intervenção. A gente colocou aqui como, em ordem cronológica, como toque vaginal excessivo. Acho que ela pode falar bem disso porque ela atua em outros cenários, assim, né? E ela vê isso com... Acho que não tanto hoje, mas já viu bastante. Já vi bastante, muito mais do que eu gostaria, inclusive, né? É uma prática que é muito comumente adotada por equipes não verdadeiramente humanizadas e que realmente não tem evidência alguma. Quando a gente fala hoje sobre protocolo, né, em relação a toque vaginal, o ideal seria a gente manter um intervalo ali mínimo, ideal, de pelo menos umas 4 horas. E isso não é o que a gente vê, pelo menos eu digo por mim, né? Digo a gente, na verdade eu, vi por tanto tempo na minha prática profissional atendendo com equipes hospitalares, com equipes plantonistas de maternidades públicas e privadas, né? E acaba que as pessoas querem fazer toques vaginais a cada hora. Já vi, inclusive, situações de fazer exatamente em até menos tempo que isso. E qual é o sentido, né? Por que a gente fala sobre não fazer toque vaginal todo o tempo, tantas vezes? Existem inúmeras questões importantes, né? Então, o excesso de toques vaginais não tem sentido, levando em consideração o fato de que a gente não vai ter uma grande mudança, né? Pode não ter uma grande mudança num período tão curto de tempo. É um exame extremamente incômodo, né? Porque para fazer um bom toque vaginal também, né? Fazer valer aquele toque que está sendo realizado, a gente precisa de explorar bem essa avaliação, né? E buscar referências fetais, referências maternas, e isso gera desconforto. Então não tem como a gente falar, não, tocar durante o trabalho de parto é algo confortável. Não, não é. Nunca é confortável, né? Um bom toque é desconfortável. É desconfortável, exatamente, né? Por mais que a gente tenha toda a sensibilidade, o que eu acho, inclusive, que também é muito importante quando a gente fala de toque vaginal. Já presenciei situações que me deixam extremamente assim, estressada, irritada, da pessoa, inclusive, fazer o toque e não pedir nem licença, não comunicar que tá indo fazer, não explicar o que ela está fazendo, simplesmente abre a perna e enfia o dedo. Então, se a gente for extrapolar, é assédio. Não. Aí a gente já vai entrando, inclusive, no âmbito da violência, né? De fato. Mas é importante lembrar que ainda que o toque vaginal seja feito por um profissional competente, capacitado, respeitoso, ele ainda é incômodo. Então, além de tudo, causa uma manipulação, literalmente, do local. A gente manipula bem esse colo, o que pode causar um edema de colo também. Vagina. Edema vaginal, por tanta manipulação ali, de ficar o tempo todo provocando esse desconforto que não traz informação adicional alguma. Risco de sangramento, né? Sangramento de colo, né? Sangra mais. E pegando esse gancho aí de toque vaginal, o que a gente avalia no toque vaginal? Antes disso, quando que a gente deve tocar no trabalho de parto? Tem algumas indicações, já me passaram algumas na cabeça. Minimamente quando a gente tem contrações ritmadas, né? Isso é uma coisa importante. Já presenciei também inúmeras vezes profissionais que queriam fazer... Vai, Eita! Chora assim, dá um dó. Não tem não. Vai, Eita! Porque tu provocou ele, eu vi. Pilo! Editor, você pode botar aquela cena assim, tipo, preto e branco? Minha cara de maluca. Pilo! Já presenciei algumas vezes profissionais insistindo, querendo fazer toque vaginal sem nem ter contração em curso, né? Toque... No pré-natal. Até, inclusive, né? Pré-natal, então, recorde. Né? Começa no pré-natal. E é cultural, né? Porque, assim, aquela paciente que vem, às vezes, não tão bem informada, né? Mas buscando uma assistência melhor, elas até, às vezes, assustam, né? Eu relato que no primeiro pré-natal
sofreram diversos toques ao longo do pré-natal, né? Depois que entendem que não precisaria, né? Exatamente. É como se o obstetra assistente, porque geralmente é médico que faz isso, o obstetra assistente se sentisse no escuro, tem que controlar como... Mas que informação relevante se obteria num pré-natal ou numa paciente sem contração ou sem indicação? Que informação o toque me dá? No pré-natal, não vai mudar minha conduta nenhuma. Nem. E no trabalho de parto, em intervalos de tempo tão breves, né, tão curtos, nenhuma. Pode não ter mudado, pode ter mudado muito pouca coisa. Eu não vou esperar. Então, assim, pra quê? Né? A gente entra, inclusive, até no critério da ansiedade, né? Porque a partir do momento que a gente sabe que existem grandes chances de nada ter modificado e ainda assim a gente vai lá e toca... Ela pergunta. A gestante quer saber. Ela, na grande, não vou dizer todas, mas muitas querem saber. Isso gera curiosidade e muitas vezes, quando esse intervalo ele é feito em um espaço-tempo muito curtinho, não vai ter mudado muita coisa. Então é muito ruim você chegar para aquela mulher que está ali com dor, que está em trabalho de parto, que tem medo, que está preocupada, né, com o que vai rolar dali para frente, e não tem jeito, em algum momento vai passar pela cabeça, caramba, tô aqui esse tempo todo e não mudou nada, caramba, né? Então gera uma pressão dela nela mesma, de ter que parir, de como se tivesse um cronômetro rodando, Frustração como se ela de tivesse novo. obrigação, exatamente. E aí isso vai gerando frustração, né, chateação, enfim, Desistência, né? a vontade de desistir, que acaba também refletindo na questão hormonal, porque até, se a gente for parar para pensar, né, é um estímulo negativo, ela vai produzir... Cortisol, exatamente. adrenalina. Cortisol, adrenalina, tudo aquilo que atrapalha uma boa progressão do trabalho de parto, pensando no sentido hormonal mesmo, porque ela vai, ao invés de se entregar, ela vai acabar minando a confiança dela naquele trabalho de parto, achando que vai passar mais uma hora, vai tocar a mesma coisa, mais uma hora vai tocar a mesma coisa, e acabei até de lembrar que isso é uma coisa que antigamente se tinha, né, em literatura. Bastante tempo, Tem que que tinha que ter uma dilatação de 1 centímetro por hora. Se fosse assim, todo mundo em 10 horas ia parir, né? Show de bola, molezinha. Isso é uma Isso ainda coisa nem que é maioria. perpetuada atualmente ainda, né? Você pegar muita alguns gente que livros ainda e tem fala. livros Alguns teóricos. partogramas antigos, o partograma de Friedman, que é da década de 50, ainda usa 1 centímetro por hora para definir qualquer coisa. Só um parênteses, a gente não precisa definir conduta na assistência 1 para 1 por um partograma, né? Embora ele possa ser um norte, e ele define lá linha de ação, Alerta. linha de alerta, linha de ação, é mais para a gente pensar o que eu posso fazer, por que está demorando tanto e os toques são de 4 em 4 horas à luz da realidade de hoje, né? E fazer algo não significa medicalizar, adicionar força, socar ocitocina, mandar fazer... Não. Pode ser apenas um olhar mais atento para a posição do bebê, para onde o bebê está tendendo a rodar, ele está com dificuldade de rodar, está com dificuldade de posicionar, está com dificuldade de entrar em determinado caminho da pelve, qual a dificuldade do bebê, o que está acontecendo? A resolução não precisa ser medicamentosa ou intervencionista que traga risco, que são essas aqui que a gente está listando. Não, pode ser simplesmente mudança de postura, enfim, algumas orientações muito básicas, baseando em fisiologia. E é interessante, Pode falar. a gente falar justamente o que você puxou lá atrás, né? Do porquê a gente faz toque, o que a gente vai encontrar de informação ali e qual a relevância dessa informação, entendendo condutas, né? O que vai ser feito a partir daquele toque. Porque o que também já vi muito é justamente a pessoa tocar de hora em hora para ficar, tava com 4, agora continua com 4, agora tá com 4, agora tá com 4,5. Não era nem para estar internada, 4. Então assim, e aí, tá, beleza, tá com 4, e o resto? Aham. E aí, inclusive, a gente vê que as próprias gestantes, popularmente, né? Eu acho que a grande maioria, inclusive, que tá assistindo a gente, deve pensar, pra que serve toque? Pra via dilatação. A resposta vai ser essa, pra via Exatamente. dilatação. Quanto que eu tô dilatando? Quanto tá dilatado, né? E, cara, tem uma infinidade de coisas que a gente explora quando a gente faz toque vaginal, que vão muito além da dilatação e que eu ouso dizer que são bem mais importantes Que a dilatação. do que a própria dilatação. E então eu acho que exatamente aí nesse gancho que a gente falou sobre quando tocar, né? Eu acho que vai numa assistência respeitosa, a gente vai optar pelo toque, né? Na transferência, quando a gente tem aquele acompanhamento domiciliar, a gente precisa definir quando transferir, né? E num trabalho de parto que a gente percebe que
que a evolução não tá fluindo, né? Um bebê que continua com aquela escuta mantida no mesmo local, a mãe que não muda a vocalização, e aí a gente precisa saber onde está esse bebê pra gente sugerir posicionamentos mais adequados para Pra ajudar o ajudar. bebê. Exatamente. E também Isso- para e- recolo, e para pra- indução. Exatamente. Com Né? certeza. Qual o método de indução que eu vou adotar? Hoje em dia, não, para mim, se não tá um colo extremamente dilatado, eu adoto sempre o mesmo, na maior parte das vezes, mas é mais para definir como que tá esse colo pré-método de indução em conjunto com vigilância fetal. Aí a gente primeiro vê, faz uma cardio, vê como é que tá o bebê tá bem, vamos ver como é que tá o colo para definir qual método usar. Então essas são as principais indicações de toque vaginal, né, no processo de gestação. E aí ela pegou esse gancho. O que a gente avalia num toque vaginal intraparto? Até mesmo indução, pré-indução, né? A gente também serve. Então, a gente vai avaliar primeiro a altura desse bebê, né? Onde é que ele está posicionado na pelve, não é simplesmente a dilatação, porque às vezes esse bebê está muito alto, então ele ainda nem insinuou, né? Não tem como tá colo aberto, a gente falaram, né, sobre isso no episódio anterior. Então, uma das coisas que faz o colo abrir é justamente o bebê forçando a cabecinha nesse colo. Então, se a gente percebe que o bebê tá alto, claramente não vai ter uma grande dilatação, porque esse colo tá super confortável ali, ele não tá sendo pressionado. E pela nem cabeça do atividade bebê. uterina, né? Nem contração, porque o bebê tá lá, flutuante, né? Tá parado, né? Parado. E então a gente vai avaliar a altura, né? Além disso, a gente avalia a variedade de posição fetal, né? Para onde está o occipito, né? Que é essa parte posterior, né? Da cabeça do bebê. E a gente avalia também a dilatação. Além da dilatação, a gente vai avaliar, geralmente a gente avalia a grossura do colo, né? Enfim, isso vai impactar na questão da indução, na opção da indução. Então é basicamente isso. Mas o mais importante do toque é a gente definir qual a altura que esse bebê tá e qual a variedade de posição desse neném, né? A partir daí a gente consegue traçar, né, as condutas pertinentes para melhor evolução do trabalho de parto. Refinando um pouco, se tá torto ou não na pelve, né? Se ele tá bem posicionadinho, fletido e retinho, ou se ele tem algum grau de assinclitismo, que ele fica lateralizado e aumenta o diâmetro, podendo dificultar ali a rotação e a descida. E a tendência de rotação do bebê. Se a gente... Claro que vai depender do processo, se tá precisando, se tá arrastado demais ou não. A gente pode sustentar o dedo ali dentro do canal vaginal, esperar a contração, para ver durante a contração qual que é a tendência de rotação, se um bebê tá com essa parte aqui voltada para trás da mãe, por exemplo, uma posição mais posterior. Ele está tendendo a vir para frente, que seria o normal, o mais fácil para ele, ou ele está rodando para trás e a gente já vislumbra que possivelmente vai ser um parto ainda mais arrastado do que já está. Então são informações que, nesses casos, nos traz bastante adição, né? Tem coisa para fazer. Agora, ficar tocando por tocar, não muda nada. Vai mudar a conduta? A galera que toca muito, em geral, é a galera que espera a progressão 1 centímetro por hora. Se não estiver progredindo assim, vai começar a intervir no parto, vai começar a acelerar o parto ou levar para uma cesariana porque não nasceu. Em geral é isso. É aquela paciente que chega e fala que não dilatou, né? Não teve dilatei, passagem. não Não tive teve passagem, É. meu bebê não desceu, eu cheguei a 9 de dilatação e fiquei com 9 muito tempo. Quanto tempo? 4 horas. Tá. Dá peninha. Acho que de toque a gente falou tudo. Uma outra coisa só que eu lembrei aqui, que vale a pena, é só informar que nesse período de 4 horas que a gente fica sem tocar, a gente mantém a vigilância fetal, né? E como a Gabi falou, durante esse processo de vigilância fetal, a gente faz a ausculta do BCF e através da altura dessa ausculta, a gente consegue perceber também essa progressão da altura do bebê, né? Conforme o foco em que a gente ausculta, ele vai descendo em direção à pelve materna. E existem outras coisas também que a gente observa, outros sinais de progressão do parto, né? Que são, como ela falou também, da vocalização, das sensações que a mulher tem, aonde ela sente dor, aonde está incomodando naquele momento, se existe pressão, se tem pressão no osso, se tem pressão no canal vaginal, se sente queimar, sangramento, vômito, ou seja, tem inúmeras coisas, né, inúmeros artifícios que a gente tem como utilizar
para perceber a progressão desse parto que vão para muito além do toque vaginal. Tem muita coisa. Cocô. Muita coisa. O que ela fala, o que ela refere, mudança de vocalização, mudança de comportamento, presença ou não de CB, puxo. Ai, tem muita coisa. Líquido. E inclusive, assim, ouso dizer que juntar esse nosso podcast, né, e mais o anterior a esse, que foi o de fases, cara, isso aqui é para abrir a cabeça de verdade, né? Porque a gente vai percebendo como as coisas estão conectadas. A partir do momento que se tem informação e se entende quais são as fases do trabalho de parto, o que você espera em cada uma delas, aí sim faz sentido também o que a gente está falando aqui, né? De como a gente percebe essa progressão de parto. Porque a gente está observando tudo, né? O todo, o trabalho de parto. Exatamente. E procedendo à vigilância, né? Que é o mais importante. A gente não tá parado chupando o dedo. Até tá. Também. A gente tá parado chupando dedos, literalmente esperando, mas tá vigiando, tá observando e tá deixando o ambiente tranquilo e seguro para o parto prosseguir e a mulher fazer seu próprio parto. E só um parênteses, quando a gente vê uma postura de toques excessivos, a gente observa que é só o toque, né? Não, é muito mais o toque do que a vigilância de fato fetal, que era o mais seguro, né, a ser realizado. E assim, não tem essa observação, essa percepção dos sinais. É somente o toque, de fato. Toquei, saí da sala, tá com tanto, é isso. E é um toque chulo. Tá com 6, alto. Alto como? Tá. Onde? Colo melhorou? O bebê tá onde? Tá rodando pra onde? Tá em que posição? 6, baixo. Total, alto. Não me diz nada, não me diz nada. Então são toques chulos, toques incompletos e desnecessários. Que geralmente terminam no toque, né? Bem o que a Gabi falou, tipo, 6, ponto, tchau. Tá, 6, e aí? Vamos fazer o quê? Né? Tem alguma coisa que possa ser feita para melhorar, para ajudar esse bebê nesse processo de rotação e descida? Não, né? Ainda tá com 6. Tchau. Tá. Fui embora, Enfim, nunca mais voltei. Não me disse nada. Próximo. A próxima intervenção seria ocitocina de rotina. E para ir um pouco além, a de rotina tem caído um pouquinho numa assistência um pouco melhor ou menos pior, mas ela ainda tem sido muito utilizada como subterfúgio de correção de partos que estão demorando um pouco a mais, através dos olhos de quem não sabe ver tão bem o porquê desse parto estar teoricamente prolongado, arrastado. Então as pessoas tendem a querer acrescentar força. Vamos dar mais contração, vamos botar esse bebê para baixo, para empurrar mais, para contrair mais. E não é disso, na maioria das vezes, que as mulheres precisam. Quais são os riscos da ocitocina de rotina? De rotina não. Quais são os riscos da intervenção ocitocina? Da ocitocina, né? Primeiro, né, o incômodo da paciente em relação àquela dor, né, que geralmente é algo um pouco mais é mais intenso e mais rápido do que o processo fisiológico, né? Se mal feita. Se mal feita, exatamente. Que geralmente na gravidade, sem bomba infusora, né? A gente tem que falar também dos riscos fetais, né? Que vai ser basicamente desaceleração da frequência cardíaca fetal, né? Descida num posicionamento ruim, né? Fazendo com que seja um parto de fato mais arrastado. Você já estava mal posicionado antes. Não se atentou a isso, não se entendeu que era aquilo que estava fazendo o parto se arrastar. Você soca a força, o bebê vai descer ele todo torto, Exatamente. mal posicionado, aí que não nasce na visão daquela pessoa mesmo. A gente aumenta também as chances de hemorragia pós-parto, que é uma coisa importante que eu vejo com frequência quando existe, né, essa colocação ali, enfim, posição da ocitocina sem uma indicação verdadeira para ela. Por quê? Por que aumenta a hemorragia pós-parto? O pobre do útero tá exausto, né? Saturação de receptores, né? Chega uma hora que a gente percebe, né, que a ocitocina, ela perde ali, né, de fato, o seu valor, né, dependendo da dosagem que você está usando, ela não responde mais. Não adianta você ir aumentando. A gente tem um teto, né? E chega uma hora que o útero fadiga, né? Ele não vai responder mais aquela dosagem que você está ofertando e ele para realmente de responder, né? Se prolongada, principalmente. Então, isso é muito clássico quando induções mal feitas, em que se começa a ocitocina precoce demais, antes de um preparo de colo adequado, e aí
a ocitocina acaba não fazendo efeito tão rápido, porque ainda precisa de preparo de colo, e preparo de colo demora, com a ocitocina demora mais, e aí vai ficar lá muito tempo, um dia, 24 horas de ocitocina, a pessoa tem até boa intenção de esperar, o bebê tá bem, tá no talo, tá em bomba infusora, espero, né? Não se coloca ocitocina sem dosar a dose, sem bomba, apenas na gravidade, isso é contraindicado. E aí tá lá a ocitocina um dia inteiro, no talo, os receptores do órgão, do útero, que se trata de uma musculatura lisa, tem receptores para ocitocina endógena, né? Que a ocitocina sintética tenta mimetizar isso daí. As moléculas vão lá, se ligam aos receptores, fica por muito tempo e ficam lá ligadas. Tem um tempo para o receptor, para a molécula sair do receptor, desligar do receptor, né? Para desaturar o receptor. Então, se tá lá ocitocina por muito tempo, útero fadigado, saturado, para de contrair. Então, é aquele típico caso da contração que vem declinando, mesmo com ocitocina no talo. Declinando, para de contrair. E eu não sei mais o que fazer, a não ser esperar. Desligar a ocitocina, esperar os receptores desaturarem, para depois reiniciar. Isso poderia ter sido evitado se tivesse induzido da maneira correta, com preparo de colo bom, e se não tivesse colocado ocitocina de maneira tão precoce, com internações precoces, analgesia precoce, enfim, a gente vai destrinchar um pouquinho melhor já. E na hemorragia, né? Por que vai ser um risco maior? Esse receptor satura, mas depois do nascimento, a gente precisa da contração uterina para conter esse sangramento. E o que vai fazer a contração uterina é a ocitocina, né? Só que aquele útero está saturado. Então, mesmo após o parto, ele não vai responder. Então, tem um risco maior de sangramento, né? A gente tem uma dificuldade maior de contração uterina. Então, essa paciente, ela tende a sangrar mais. Então, a gente precisa estar super vigilante nesse pós-parto imediato. Ter as medicações já, né, disponíveis ali, né? Já... O preparo técnico da equipe. Exatamente, já está precavido para o que pode acontecer. Então, deixar algumas medicações já de necessidade, além da ocitocina preparada já na sala, né? Monitoramento e vigilância do sangramento pós-parto ali. Então, isso faz parte para a gente evitar isso. Mas o risco é exatamente pela dose excessiva da ocitocina, que satura o receptor e o útero não vai ter como contrair no pós-parto, né? Além disso, também maior risco de laceração. Aumenta o risco de laceração, né? O cenário de nascimento do bebê geralmente pode nascer com epigarpior, né? Para desacelerar. Desacelerar, exatamente. Bem ou mal, a gente não tem como saber exatamente como que o corpo vai responder, como que o bebê vai responder a um padrão contrátil que a gente está dando, embora tecnicamente, em quem sabe fazer, a gente tente mimetizar um padrão fisiológico que estava outrora, quando o parto parou, por exemplo, ou um padrão fisiológico esperado para uma indução prosseguir. A gente tenta mimetizar e tenta não dar muita contração nem pouca, mas ainda assim não é o fisiológico, não é o natural. Tudo que foge do natural tem risco. Então não necessariamente aquele bebê vai estar preparado para aquele tipo de padrão contrátil que a gente está dando. Talvez, se aquele parto fosse acontecer naturalmente, contraísse diferente, contraísse por menos tempo, com menos força, ou diferente. Então o bebê pode não responder tão bem à ocitocina. Pode não ser também um bebê com uma boa reserva, um bebê que já está meio mais ou menos, né, por algum motivo. Então tem risco fetal também e risco de laceração, que pode acabar fazendo o parto ser mais rápido, ou no final, no círculo de fogo, que quando a gente falou no episódio anterior, em geral a cabeça fica maciando o períneo antes de por fim sair. Pode sair de uma vez só, se a contração está lá intensa demais, pode levar a mais lacerações maternas. Então ela tem que ser muito bem indicada, né? Em momentos oportunos, de verdade. A verdade é que, assim, eu sempre falo que a ocitocina, como a gente falou, né? Ela é produzida pela gente. Então, a gente tem a oportunidade de fazer um parto sob medida, no sentido de que a ocitocina, que a gente mesmo produz, ela é feita sob medida, ou seja, vai ser uma contração de intensidade, de dor, com intervalos pensados para o corpo de cada mulher. E é importante a gente entender que, pensando na fisiologia, né, cada corpo vai ter o seu tempo, cada mulher vai ter o seu tempo e dificilmente a gente vai conseguir precisar, né, essa resposta aqui fora. Tipo, se fosse produzir sozinho, seria tanto. Não tem como a gente saber. Não dá para prever isso, né, de forma certeira. Exatamente.
Então, a verdade é que quando a gente coloca a ocitocina sintética, a gente está assumindo ali a responsabilidade de ditar o quanto aquele corpo suporta, isso falando tanto do bebê quanto da mulher. Né? E Um aí ritmo os desafios pré-definido, né? começam. Enfim, esses são os riscos principais da ocitocina, seja ela de rotina ou bem indicada. Por isso que a gente segura a intervenção, né? Indica quando precisa, quando necessário for de verdade. A próxima, a gente já falou no antepenúltimo episódio, que é a analgesia de parto, que é a redução farmacológica da dor do parto por um médico anestesista especialista. A Carol já falou bastante sobre isso, eu não vou me adentrar de novo, me aprofundar no assunto novamente, mas a analgesia de parto traz riscos, ela não deve ser largamente oferecida, difundida para todo mundo. A gente não tem que ter essa mentalidade de parto sem dor é maravilhoso, parto sem dor existe, vamos todas parir sem dor. Não é isso, né? Não é o que eu falo, não existe almoço grátis. Não tem almoço grátis, tem riscos sim. E o que eu quero trazer nesse episódio, eu não vou destrinchar todos os riscos de analgesia como a gente já falou no outro, eu quero só linkar com o aumento de outras intervenções possíveis, já que o parto passa a ser conduzido na grande maioria das vezes, mesmo em quem sabe conduzir. Mesmo para quem sabe conduzir, a analgesia comumente reduz o padrão contrátil, então vai entrar a tal da ocitocina, por isso que a gente colocou uma junto da outra. A ocitocina muito comumente passa a ser necessária em partos em que a analgesia aconteceu. Pior ainda, pior cenário é quando a analgesia é precoce demais, internação precoce demais, daí a ocitocina fica um dia inteiro, como eu falei agora há pouco, e o útero satura. Aí tá lá o bebê mal posicionado no meio da vagina, em quem não sabe conduzir, e aí não nasce, aí vira cesariana. Então, indiretamente, embora de maneira objetiva, e esse é o argumento de muita gente que não sabe fazer crítica às evidências que existem, né, na atualidade, a crítica é essa. Embora as evidências dos estudos, que claro que sempre vai haver vieses, né? Foi a mesma equipe que atendeu, essa equipe é zero intervencionista, uma equipe muito pouco intervencionista, que sabe conduzir mal os posicionamentos, por exemplo, duvido. Essa é a primeira crítica. A segunda é que aí, embora os estudos mostrem que, em tese, objetivamente, não aumenta a chance de cesariana, não aumenta a chance de outras intervenções, não aumenta isso. Veja bem, depende. É óbvio que num cenário universal, é óbvio que a analgesia pode ser maravilhosa. Cara, você vai no plantão, a mulher não tem formação nenhuma. A equipe tá atendendo meio mais ou menos o parto. A mulher tá desesperada. Ela não entende a dor como... Ela não entende a dor do parto, ela não leu nada, ela não sabe dos riscos, ela não sabe quais as fases do trabalho de parto, ela mal tem suporte, não tem doula de plantão, porque não tem mesmo. O acompanhante está desesperado, quem mais é que aquilo ali se resolva, tá com pena dela. Não tem nada. Cara, é óbvio que a analgesia vai salvar aquele parto, é óbvio. Pra essa galera, pode ser muito benéfica. Eu tô falando no meu viés. Né, no viés de equipe que informa ao longo do pré-natal, que constrói o parto ponto a ponto com a paciente ao longo do pré-natal e que oferece um puta suporte físico e emocional durante o trabalho de parto. Essa mulher não vai precisar de analgesia. Eu garanto. E os números mostram, né? O meu resultado mostra que não precisa, minoria precisa de analgesia. Ano passado, minha taxa foi 5%. Esse ano, a gente já está quase entrando em outubro. Eu só tive 2 pacientes com analgesia de parto. Todas as outras pariram sem analgesia. Elas sofreram? Não. Pergunta pra elas se elas sofreram. Não. E aí, eu trouxe a analgesia de novo para linkar com o que é mais comum. Comumente se associam a ocitocina, a galera vai lá e rompe bolsa, a galera faz push dirigido no final, porque a mulher perde a vontade de fazer a força, perde o push espontâneo, como a Rebeca falou no episódio anterior, ela mesma perdeu. A Gabi teve analgesia no seu parto. E você se arrepende? Eu perguntei pra Rebeca. Não, eu acho que não é arrependimento, eu acho que é
entendimento, de fato, assim. Numa segunda experiência, com certeza eu não vou ter analgesia. Isso aí eu não tenho dúvida, assim, né? Mas eu fiz uma analgesia e no expulsivo eu já tava com a percepção, né, da contração e dos puxos. Já tinha voltado. Mas, de qualquer forma, eu tenho plena certeza de que a analgesia, ela retardou meu trabalho de parto e é um alívio temporário, né? E acaba que a gente entra na cascata, né, lá das intervenções e naquela barganha para sempre, né, de um repique, de uma nova dose, né? Porque você tirou aquela dor. Então, eu acho que de fato, eu acho que não é o ideal. E o suporte, ele é o diferencial, né? A informação porque a gente não consegue agregar informação nesse momento, onde a paciente está na partolândia algumas vezes, né? Tá com dor, tá incomodada. Você não vai ensinar ela ali, né? Mas o suporte naquele momento é o diferencial, né? Você proporcionar, dizer que você tá junto, né? Que faz parte, relembrar, talvez, né? Aqueles desejos prévios, né? E de que tá tudo bem, que tá tudo fluindo daquilo, bem. Né? O sentido daquilo. Qual que é o sentido daquilo? E para finalizar a parte analgesia, dado que pode abrir a porta para cascata de intervenções, e comumente abre mesmo, especialmente no cenário brasileiro, o bebê pode não nascer tão bem. Quanto mais intervenções, maiores os riscos. E a gente vê e prova por A mais B que os partos com analgesia, puxilogida, citocina, talvez vácuo e por aí vai, os bebês podem nascer precisando de uma ajudinha neonatal e, às vezes, dificuldade respiratória um pouquinho maior, precisando de UTI depois. A maioria não precisa, é óbvio, né? Quem não conhece todo mundo que teve parto com analgesia? Quem pariu, né? Vocês conhecem muita gente que pariu? Começa por aí. Minoria ao nosso redor pariu. Quem pariu, em geral, teve partos com intervenções. A maioria dos bebês nasceu bem. Mas se você começa a destrinchar partos dos bebês que não nasceram bem, pode escrever. Teve intervenção pra cacete. Na maioria. E aí vai a amniotomia. O que é a amniotomia? Do que se trata a amniotomia? Então, a amniotomia, ela é a ruptura artificial, né, da bolsa amniótica, né, que é aquela bolsa das águas lá que protege o bebê. Então, ela não é de rotina, ela não tem, assim, uma indicação formal a ser realizada. E muitas equipes realizam, inclusive com aqueles amniótomos, né, que é tipo uma vareta, uma pontinha, né, e realizam isso para acelerar o trabalho de parto, né, aquele trabalho de parto está mais lento, até bebês altos, né, então as equipes utilizam isso para tentar acelerar o trabalho de parto. O que eu, assim, né, pelo que eu observo, basicamente é para isso, né, poucas equipes algumas também fazem isso para ver o líquido, né, como está esse líquido. Visualizar o líquido amniótico. Faz sentido querer saber como que tá o líquido? E aí, assim, né? Enfim, são indicações que não trazem benefícios, agregam risco, né? Um dos grandes riscos em bebês altos, né? É a procedência de cordão, né? Que é uma emergência obstétrica. É o cordão, se o bebê tá alto demais, e aí isso vira uma imprudência, uma imperícia médica, né? Você romper bolsa com um bebê alto demais, seja ele cefálico ou pélvica, pior ainda. O cordão simplesmente, com um aumento de pressão dentro da cavidade do útero, após a membrana, a bolsa romper, sai o líquido, subitamente, o cordão entra para frente da cabeça do bebê. A cabeça desce no cordão, comprime o cordão e o bebê pode morrer subitamente. Então, é um risco elevado, é em torno de 50% a mortalidade, se não me engano, de prolapso de cordão. Esse é um dos riscos da amniotomia, é o que ela se referiu. E mau posicionamento. Mau posicionamento, agrega risco baixo, mas de infecção, né? Então, é basicamente isso, né? E não traz benefício, exatamente. As evidências mostram, a literatura mostra que romper bolsa não acelera o trabalho de parto. Então, é uma intervenção que não tem benefício e pode trazer risco. Tudo em medicina que agrega risco e não traz um benefício em contrapartida, que não vale a pena, trocando miúdos, não deve ser realizado. Se a gente até questionar por que um trabalho de parto fisiológico, né, após o rompimento espontâneo da bolsa, ele acaba evoluindo de uma forma, né, mais intensa, isso é porque de fato é fisiológico. O bebê está melhor posicionado, está mais baixo, solicitando mais. Então, quando a bolsa rompe, ele de fato
desce mais, solicita mais o colo e a mulher começa a ter mais percepção. Então, não é porque a bolsa rompeu, sim porque ele já Ao contrário, né? É, ao contrário. Ele está porque bem posicionado e por isso a bolsa rompeu. Exatamente. Não é vou romper a bolsa para posicionar ele melhor, pelo contrário. Exatamente. Então é totalmente diferente. E outra, a bolsa tem um papel no trabalho de parto também, né? Tem um papel na gestação e no trabalho de parto. Ela é mais homogênea. Ela faz com que a face da cabeça fetal fique mais homogênea e dilate o colo de maneira melhor, mais homogênea, mais adaptativa. Em se rompendo bolsa, e aí começa aquela... O que surgiu primeiro, o ovo ou a galinha? Mas muitas vezes o parto está prolongado porque o bebê está mal posicionado, aquilo que a gente falou no outro episódio, e aí a pessoa não sabe o que fazer, vai lá e rompe bolsa e bota ocitocina. Então ela rompe bolsa e acrescenta força. Aí o bebê que já estava mal posicionado, desce súbita, aí é que ele encaixa na pelve mal posicionado, aí rompe bolsa, acrescenta força, não vai nascer porque já é uma pessoa que não sabe tanto de já não sabe manejar, não sabe tanto de fisiologia, aí é que vai virar cesariana mesmo. Quando fazer a amniotomia? Existe uma indicação, uma única. É questão de prova, tô brincando. Tô pensando aqui, tô tentando lembrar. Na verdade, hoje, pela literatura, apenas com fins de indução do parto, quando outros métodos falharam, já se esgotaram ou não são possíveis. Exemplo, sei lá, não tem misoprostol no hospital para preparo de colo, a pessoa tem uma cesariana anterior e não se passa balão, né, nessa maternidade. E aí as pessoas rompem bolsa, fazem descolamento, rompem bolsa para ver se o trabalho de parto se inicia espontaneamente junto com a ocitocina. Mas aí é tal de uma roleta russa, né? Tipo assim, não tem sentido, não tem evidência, vamos fazer isso aqui? Não tem já evidência. deu tudo errado? Entendeu? Tem evidência. Na verdade, a evidência diz que a amniotomia com ocitocina tem a mesma eficácia de misoprostol. É o melhor a se fazer? Não. Pode vir a ser... pessoalmente, eu rompo bolsa com alguma frequência para indução, para parto nunca. Mas para indução, cara, eu sequer lembro da última vez que eu também não fiz lembro. isso, assim. É porque não é a Tanto primeira que nem me escolha, passou essa que é a pela questão. cabeça. Mas para muita Exato. gente é. E para a literatura até que não é um absurdo. Por isso que eu estou pontuando aqui para não virem me tacar pedra, porque realmente pela literatura não é um absurdo romper bolsa no âmbito de indução. Agora, tô falando de opinião, é outra coisa. Minha opinião, minha experiência técnica é de que tem tanta coisa para fazer, mas tanta coisa para fazer, que não vai ser a amniotomia que vai me ajudar. Eu não lembro da última vez que ajudou. Mas sim, pode ser um recurso para pensando em indução quando outros não podem ser utilizados ou não estão disponíveis. Talvez Ok. seja mais frequente em interior, né? Locais assim. A galera Não, faz muito. tô sendo boazinha. Rapaz, você sempre me É o que fofa, cara. deveria ser, né, Gabi? É o que deveria ser. Deveria. É, porque, né? Não dá pra. Quando o vagabundo tenta induzir VBAC, que ainda não é tão comum assim, rompem bolsa. Aí botam ocitocina. Aí, cara, aquele colo ruim. Às vezes rola. É aquilo, é aquela prova de indução, prova de trabalho de pau. Vamos tentar. Uma ou outra se salva e nasce, mas em geral vira Provavelmente aquela onde o bebê estava, bem posicionado. Ah, e isso baixo, fatalmente É, aconteceria nasceria. depois. Exatamente. Exatamente. Mas não é do tipo, é por isso que eu falo, né? Acho que não chega O naquela, tipo, né? naquele consenso do sentido de, eu fiz isso, e por que eu fiz isso? Funcionou, sabe? Não é do tipo, isso aconteceu, Tava favorável mas eu demais. só apressei algo que já iria acontecer depois e por isso deu certo. Não porque eu tive uma ideia incrível. É. Falei, vamos romper a bolsa e agora tudo vai se resolver. Não. Resumindo, agrega mais risco do que benefício. Sempre. Sim. É para grande maioria dos Grande casos. maioria. Vamos para duas outras intervenções que, em se falando em avanço do trabalho de parto, estão bem próximas uma das outras. Redução de colo e puxo dirigido. Que é quando o Bem trabalho de próximas. parto já está mais avançado, a cabeça já está mais baixa no canal vaginal e ainda tem um pouquinho de colo. Aí a galera ou não quer esperar ou não sabe o que fazer para acelerar o trabalho de parto, ou porque não sabe o que fazer, porque realmente está demorando muito. E aí tem um restinho de colo na frente da cabeça, a galera vai lá, mete o dedão no toque e empurra o colo, força o colo, esgarça o colo, destrói o colo, para virar a dilatação total e a cabeça teoricamente descer. Chega, até me deu um arrepio. Em partes que estão progredindo bem, vai nascer, realmente acelera o parto, né? Porque o bebê tá bem posicionado, tá no meio da vagina, só tem um pouquinho de colo, você vai lá, aproveita uma contração, tira o colo da frente, a cabeça desce um pouquinho mais rápido. Precisa?
Fora o total desconforto que a paciente sente, Dói, né? não. Que a gente vê o grito, né? Aquele grito. Ai, eu- Exato. Por Né? isso que eu acho que é por isso que arrepia. é horrível. E é bem isso, tudo que. Tanto que. O que é claro também durante o trabalho de parto é que quando a gente tem uma dilatação total, a gente percebe como a dor ela muda, né? Justamente porque não tem mais colo. O colo dói. dor O dilatar visceral. é o processo de dilatar. Acho que inclusive o que mais causa dor durante o trabalho de parto é o processo de dilatação. Dor visceral. Né? No sentido, exatamente, de que dói, ele é mais doloroso. Logo, reduzir colo, imagina fazer isso manualmente, simplesmente pegar, colocar um dedo e tirar da frente. É algo surreal. Já presenciei algumas vezes e é certeza de que a mulher vai urrar de dor e quicar na cama loucamente enquanto a pessoa está fazendo esse procedimento. E detalhe, lembrei aqui de uma questão, é que já ouvi relatos, né, e cheguei a essa conclusão, de que muitas mulheres passam por esse procedimento da redução de colo e não sabem. A pessoa fala que vai fazer o toque e no toque ela espera chegar a contração, reduz o colo, ou seja, empurra o colo, ou fala pra mulher, agora empurra, vai, empurra aqui meu dedo pra fora, faz uma força caprichada. E ela faz a redução de colo. E aí essa é aquela mulher que vai trazer o relato de que toque vaginal é a pior coisa que existe no mundo, que toque vaginal é insuportável, que dói muito e que vai gerar um mega trauma, né? Assim, que ela vai falar, meu Deus, nunca mais eu quero passar por isso, porque dói horrores. Junto com o resto que vem junto, né? Que a gente sabe que o parto já foi conduzido de outras formas. Já tava um Então, lixo, já né? tava um lixo. Só piorou. Só piorou. Não, e essa é aquela paciente que ela teve a percepção porque ela não tinha analgesia. Isso que eu ia falar. Aquelas com analgesia, ela não sabe nem o Aí que é está molezinha, acontecendo, né? Ai, É. eu não sei o que é mais. eu Não sei o que é pior. Enfim, no SUS em geral, a analgesia não é ofertada amplamente, né, no Brasil. Então, a galera faz redução de colo manual no frio, a mulher vai na lua, volta. Alguns nascem porque já iam nascer pouco depois mesmo, então acelerou um pouco. E outras não vão nascer porque o problema, a causa do colo estar ali ainda atrapalhando é por um mau posicionamento. Então, empurrar o colo não vai resolver o mau posicionamento, não vai resolver a causa do parto estar demorando. E o parto com analgesia, como ela puxou, muita gente nem sabe o que aconteceu, porque vai lá, toca, fazem analgesia, botam ocitocina, começam o puxo dirigido, deitam a mulher e começa o toque. Aí manipula a perinha, era um dos tópicos aqui, fica lá. E empurrando o colo, empurra o colo, faz força e conduz-lhe aquele parto bem, vamos falar de violência, é parto violento. E quais são os riscos da redução de colo? Uma laceração. Laceração de colo. Decolo. Decolo, que muitas vezes precisa de rafia, né? Porque já Quando peguei o parto situações geralmente é feito em centro fisiológicas. cirúrgico, né? Na grande maioria das vezes, E sangra, porque viu? Sangra. Isso é Já provoca peguei uma situações hemorragia bizarra. fisiológicas onde o colo lacerou e foram terríveis para rafiar. Imagina só, para dar ponto, né? Imagina só com uma redução de colo manual, né? Que é um procedimento bruto, né? Aí você pensa, as que não foram feitas com analgesia porque não tinham disponibilidade, quando você vai fazer a revisão do canal de parto e tem laceração de colo, vai para o centro cirúrgico, coloca lá aquela válvula de Doiana que esgarça, que abre a vagina para visualizar, para a gente técnico conseguir visualizar e dar ponto. Aí abre lá a vagina, mulher, nossa. Aí, claro, anestesia o colo, mas nossa. E sangra. Às vezes precisa de transfusão, inclusive. Exatamente. Sem benefício. Sem benefício. Eu acho que mais uma basicamente vez vai só acelerar o que já iria acontecer. Basta ter paciência e aguardar. Ou não era o problema. ou não era Ou não problema. Às vezes é só impaciência, de fato, né? Acho que na grande maioria das vezes é isso. E aí, assim, eu acho que a laceração do colo, né? Aumenta o sangramento e o edema de colo. Que às vezes você acha que Mas a galera reduz. A galera Então, mas é reduz o aquela que edema. não consegue, que fica naquela, sabe, naquela redução É toda pior, hora. Aí vem opera. aquele. Exatamente, aí o edema de colo não nasce, né? Aí vira Não vai- cesariana. Não nasce, Então, mas a redução que de fato tem o seu efeito, né? Eu acho que basicamente né, o risco de lacerar. sangramento e laceração de colo, né? Lacera colo. O colo corre pro lado e aí precisa da ponta em centro cirúrgico, preferencialmente sob analgesia, mas nem sempre é disponível. Aí precisa de transfusão muitas vezes. Fazer só uma... Ou seja, hemorragia pós-parto. Sim, hemorragia pós-parto, o risco, Por isso hemorragia pós-parto. transfunde. Uma coisa que eu pensei aqui só é que, assim, não sei se tá ficando super claro pra quem tá ouvindo a gente falar, a gente às vezes acaba sendo super técnico, né? E pra gente faz todo sentido, mas eu tô pensando aqui se vocês estão entendendo o que a gente tá falando em relação ao que é um edema de colo, o que é o colo, onde ele tá posicionado. Muitas pessoas acham, inclusive, já ouvi isso várias vezes, que a dilatação é medida na vagina.
E não é, tá, gente? Então a gente tem ali uma estrutura, quando a gente visualiza a vagina pelo lado de fora, ainda existe um túnel, né, que é o canal vaginal, que é uma estrutura mole, aonde no final dela a gente encontra a porta do útero, que é o colo, que a gente chama, né, a portinha que entra por onde literalmente o bebê vai passar, vai sair. Essa portinha, ela é feita de tecido, ou seja, ela também é molinha, né? É um tecido que é elástico, que vai abrir para o bebê conseguir passar por essa porta. E quando a gente manipula, é onde a gente vê a dilatação, ou seja, não é no canal vaginal, é lá no colo do útero. A gente entra com o dedinho pelo canal e no final do canal a gente encontra esse colo do útero. E quando a gente manipula excessivamente, tenta redução de colo ou faz o puxo dirigido num momento que não é ideal, a gente, ao invés de fazer esse colo sumir, né, ou seja, ele ficar cada vez mais fininho e dilatar mais, a gente causa um edema, como se fosse um galo, como quando a gente bate a cabeça em algum lugar, um inchaço, né? Então faz ali, ao invés de abrir mais aquele espaço, ele na verdade fecha um pouquinho porque está inchado, né? E isso é um processo que provavelmente não iria acontecer se a gente tivesse respeitado a fisiologia do corpo, tido, né, paciência para esperar, respeitando o processo como ele deveria acontecer. Bom. Puxo dirigido, que em geral vem junto, né? Quando a galera começa a reduzir colo, é porque a cabeça já tá um pouco mais baixa na vagina e é pra entrar expulsivo ou durante o expulsivo. O que é puxo dirigido? Quem vai? Puxo dirigido é falar, né, literalmente, para que a mulher faça força ou incentivá-la, encorajá-la de alguma forma a empurrar o bebê sem que ela esteja sentindo vontade de fazê-lo. É algo super comum e que pode acontecer de forma clara ou de forma velada. Então existe aquele puxo dirigido claro, que é o vai, faz força agora, mãezinha, empurra. Prende o ar. Prende o ar, Prende queixinho o ar. no peito. Aqui, é lá embaixo, não é aqui não. Exatamente. Vai. Exatamente. Não para. Então isso é um puxo dirigido claro e existem aqueles que rolam do tipo, vai, aquela coisa mais discreta. Aquele encorajamento que não tem necessidade. Exatamente. Às vezes aquela vibração exagerada que realmente não tem sentido naquele momento e às vezes engana a própria mulher, porque a partir do momento em que alguém fala para ela, vai, empurra, né, dá uma sinalização de que esse é o momento, ela vai inclusive acreditar que está na hora, ela vai começar a empurrar e vai fazer o quê? Um edema de colo, por exemplo. Ou né? que precisa empurrar por mais tempo do que ela estava sentindo vontade. Uhum. Então, esses encorajamentos eu chamo de puxo dirigido humanizado. Que é o que a galera... São os puxos dirigidos fofinhos, são os puxos dirigidos falsinhos. Gentis, fofinhos. Já até listei, já fiz algumas frases assim. É um incentivo, É um né? incentivo. Muito bom! Nossa! Isso, ótimo. muito bom. Você tá ótima. Continua. É uma coisa bem sutil. Inclusive, muita gente pode deixar aqui nos comentários se você passou por isso. Inclusive, a gente está aberto aos comentários, vocês podem relatar as experiências de vocês. Mas o puxo dirigido humanizado, o puxo dirigido fofinho, é aquele em que... Por isso que eu tô falando, muita gente vai pensar, eu tive isso. Não tinha reparado. Esse episódio, ele é pra isso, né? Esse episódio vai ter uma galera chorando no final. A galera vai ficar, ué, poxa vida, eu achava que tinha sido tão lindo. Foi tão bom. Foi lindo dentro do que dava. É. Tem que botar isso na cabeça também, não pode ser Não é pra se culpar, completamente se culpar, né? Dentro do que tinha, foi bom. Porque o push, ele é quase que uma torcida, né? Isso, horror. Sem angústia. E fica todo mundo naquela falação, né? Naquela torcida. De parto, Deus me livre. Isso antigamente era muito mais comum, né? Que bom que vem mudando, né? Espero que mude realmente, né? Não fique só no humanizado, Porque né? o público tá pedindo, o público tá exigindo, as pessoas estão tendo que se transformar. Por isso me odeio. Mas falando dos riscos, né? Assim, o puxo vai causar uma exaustão da mãe, né? Um cansaço. Né? Ela vai fadigar. Não adianta tanto. Não vai adiantar, Não, exatamente. Principalmente quando ele é fora da contração, que é o que muitas vezes acontece, né? Você empurrar fora da contração não vai mudar absolutamente nada. A criança não sai do lugar. O que empurra o bebê é a contração. Né? Então, a partir do momento que você fica ali empurrando sozinha, sem contração, nada vai acontecer. Além de uma exaustão materna. Você vai ficar exausta, cansada. Né? Desaceleração da frequência cardíaca fetal. Muitas vezes as pessoas que encorajam puxo o fazem se baseando na manobra de Valsalva, que consiste em pedir para a pessoa
puxar o ar, prender e empurrar. Então a pessoa prende o ar e empurra por alguns segundos, vai depender do fôlego da pessoa, né, do cardio da pessoa. Tem gente que fica um bom tempo empurrando, prendendo o ar. Quando você prende o ar, Diminui a oxigenação, né? você faz uma carbose, você diminui o oxigênio e aumenta gás carbônico no seu próprio corpo, e isso se traduz na placenta, pro bebê, pro cordão. Vai menos oxigênio pro cordão, trocando em miúdos, assim. Né, meu gostoso? E aí, o bebê pode dar uma sofridinha maior, sofridinha entre aspas, maior do que o fisiológico. A cada contração e a cada puxo espontâneo fisiológico, o bebê está preparado para ter menos oxigênio, para menos oxigênio chegar a ele, por aqueles poucos segundos em que em que a mulher empurra e a contração comprime os vasos do útero, levando menos oxigênio para o bebê. Ele está preparado para isso. Agora, para além disso, talvez ele não esteja. Então, talvez a frequência cardíaca, talvez isso se traduza numa alteração importante da frequência cardíaca fetal e precise de outras intervenções para resolvê-lo. Puxar o bebê, por exemplo, no E a final. cesárea, né? Ou operar. Exatamente. Tipo, não dá. Ih, não tá dando, começou a desacelerar, vamos ter que operar, né? Isso é bem comum, né? A gente vê. Isso é muito comum, de fato. Então, de novo, não raro, bebês que nascem em partos com essa cascata, com puxo dirigido, podem nascer com ápigares um pouquinho menores, podem precisar de mais ajuda do que precisariam espontaneamente. E fora que a gente percebe nas revisões pós-parto e até mesmo no acompanhamento mais a longo prazo depois do parto, queixas como sensação, né, de mais prolapsos, né, perdas Boa. urinárias, e o puxo, ele tá diretamente impactado nisso, porque a gente tem um assoalho pélvico, que é constituído por músculos e ligamentos ali, né? E esse assoalho, essa musculatura, ela tá sendo muito mais forçada, né? De uma intensidade muito maior do que a fisiológica. Desproporcional, exatamente. E aí depois essa paciente, ela tende a ter maior perda de xixi, maior bexiga caída. Bexiga arriada, né? Alguns prolapsos uterinos de bexiga, né? E então são essas pacientes que vêm com mais queixa no pós-parto e está diretamente associado a isso. Até avulsão, né, de musculatura perineal, isso pode acontecer. Aumenta a laceração. Aumenta a laceração, exatamente. Então, laceração materna e indiretamente pode aumentar a hemorragia pós-parto também. Uma coisa que a gente volta mais uma vez a bater, que a gente já falou algumas vezes, sobre a questão da analgesia. Porque a gente percebe que os puxos dirigidos, eles são muito comuns quando as gestantes chegam até o final do trabalho de parto, ainda com o efeito de analgesia. Porque ela não vai ter a sensibilidade que teria se não tivesse feito, né, o procedimento anestésico, e isso vai culminar em puxo dirigido, porque ela não tem a menor noção de como empurrar, do que empurrar, de como é a força, e o próprio corpo ele já não está mais conseguindo fazer isso de forma natural, como ele faria se não estivesse sob efeito anestésico. Então isso é uma coisa que é um dos riscos também, é algo ruim, né, um dos efeitos colaterais aí, digamos, né, da cascata da analgesia. É precisar de puxo dirigido. E aí, nesse caso, ele se faz necessário. Não tem jeito. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. A mulher não está sentindo puxo espontâneo porque está medicalizada. E aí, mesmo quem sabe atender, precisa dirigir o puxo. Mesmo quem sabe atender vai produzir e mimetizar um puxo igual ao que ela teria espontâneo? Nem de longe. Nem questão de eficácia, nem questão de segurança. Então, como eu falei no episódio anterior, vou repetir, que tem gente que às vezes assiste aleatoriamente, né? A mulher, durante a contração, e aí depende se o expulsivo está inicial ou já mais tardio, durante a contração, ela, em algumas contrações, se for inicial, ela pode não sentir o puxo em toda a contração. Tem contrações que nem vai sentir vontade de empurrar. Tem contrações que vão ser mais fortes do que outras. Tem contrações que vão ser mais longas do que outras, com mais puxos. E ela não fica empurrando a contração inteira. Ela dá uma boa empurrada. Ela para. Quando você, às vezes a gente até acha que a contração acabou, de repente ela tá lá de novo. Ela tá sozinho, tá acontecendo do jeito que tem que ser, de maneira espontânea. E aí, vamos supor, tem contração que tem 3 puxos, tem contração que tem 4 puxos, tem contração que tem 0 puxos. Puxo dirigido antecipa isso? Mimetiza isso? Não tem como. Então, traz mais riscos e pode não ser tão eficaz, levando a possibilidade da próxima intervenção.
Vácuo. Vácuo. Ou fórceps. Eu faço. Se não for eficaz o suficiente para nascer, aí vai acabando o efeito da analgesia, a mulher desespera, nada acontece, desacelera, a frequência cardíaca tem que tirar o bebê, ou não querem esperar, porque estão com medo de estar prolongado demais. E aí puxam o bebê no final do trabalho de parto com o parto instrumental, que é ou o vácuo extrator, que é como se fosse uma ventosa. É como se fosse, não, é uma ventosa, é um dispositivo que promove um vácuo na interface entre a cabeça do bebê e o próprio dispositivo. A gente traciona a cabeça, o bebê a vácuo, para abreviar o expulsivo se necessário for. Muitas vezes, com parto extremamente conduzido, culmina no fim do trabalho de parto com vácuo. Ou fórceps. Na ausência do vácuo, a galera, se o bebê estiver precisando nascer, isso não é um absurdo. O fórceps ainda na medicina atual tem a sua utilização. Tem muita maternidade que não tem disponível vácuo. Se o bebê estiver precisando nascer e a pessoa souber aplicar um fórceps bem aplicado, é ele que vai precisar acontecer. E aí, pode precisar de vácuo ou fórceps se o pulso dirigido não for suficiente. Quais são os riscos de um parto instrumental? Agora a gente vai entrar nele. Bom, Laceração. laceração. E acaba que, assim, a gente fala de... São riscos bem similares, né? De várias intervenções. Então, você pensa só... Toda essa agregação de várias intervenções, agregando o risco, né? Cada uma soma mais um risco. Soma mais né? um, Assim, exatamente. vai É um aumentando. somatório. Muitas vezes os mesmos, uma interseção, né? Exatamente. Então, assim, do vácuo, né? E até do próprio fósforo. Laceração, né? Muitas equipes realizam episiotomia para fazer, Exatamente o que Eu nem ia lembrei falar. disso, boa ideia. né? Lesões, de fato, Do bebê. do bebê, né? Em equipes que não são tão treinadas ou que, de fato, não sabem aplicar muito bem. Mas pode acontecer, Pode apesar acontecer, da técnica. exatamente. Pode acontecer. O vácuo extrator, por exemplo, né? Como a Bia falou, ele é como se fosse. Ele é feito como se fosse de uma esponjinha, né? Que cola aqui. Quando ele é bem passado e feito da forma correta, na assim, grande maioria das vezes o bebê não tem nenhum tipo de intercorrência, né? Assim, decorrente do vácuo. São raras. São raras. Pode acontecer, mas é realmente raro, principalmente quando respeitadas as tentativas, né? A quantidade de tentativas. Esse é outro Que as problema. poucas vezes na minha vida onde eu vi bebê fazer lesões importantes foram assim, que o IS, né? Como a gente chama popularmente o vácuo extrator. Passados, tipo, 10 vezes, 15 vezes. Aí puxa. Tem arrancamento Puxa. de cabeça fetal, né? Exato. Então eu já vi situações assim tristes do bebê realmente perder. Vai ficar Parte perder do couro o cabeludo. couro cabeludo. Exatamente com a marca do vácuo. Eu já soube, eu acho que não tem Surreal. tanto tempo assim. Foi um bebê que faleceu na maternidade. Ouvi dizer, é aquilo, será que é verdade? Não sei. Mas parece que foram tentativas a mais do que o certo para vácuo, que são 3 a 4 vezes, né? Sim. Então, devem ter tentado lá 15 vezes, puxa. O bebê tardiamente não, nas horas que se sucederam ao parto, teve um hematoma importante de couro cabeludo e morreu de choque hemorrágico. Sangrou, morreu, não conseguiram uma hemorragia importante. Mas, mesmo vácuos bem utilizados podem causar sim hematoma de couro cabeludo, laceração de couro cabeludo. É comum? Não é. Então, desfechos graves fetais para vácuo são raros. E aí é importante a gente falar o quê? Entendendo justamente os riscos, né? Que é o que a gente fala milhões de vezes de todas as intervenções aqui, mas entendendo o risco, qual é a indicação para se utilizar um vácuo extrator? A indicação é absoluta, né? Seria ali o sofrimento fetal quando a gente sabe que a via mais rápida de nascimento é a via vaginal. E quando a gente tem um bebê que está no local, né, numa altura adequada para que ele possa ser puxado. Então, coisa que eu também já presenciei são equipes passando vácuo sem sentido, assim, sem indicação, o bebê tá bem, a mulher só tá cansada, ela não quer mais. E ela precisa do quê? Do que a gente cansa de falar aqui, né? De apoio, de suporte, de tecnologia não farmacológica para aliviar a dor. Não é fazer o bebê nascer a qualquer custo, né? E, infelizmente, isso acontece ad eterno por aí. Então, é saber o momento de passar,
ter uma indicação ciente dos riscos que essa prática está atrelada, né? E realmente fazer o possível para que isso não aconteça. E não simplesmente falar, ela tá cansada, eu também tô cansada, quero ir embora, vamos passar um vácuozinho? Ela tá cansada sim, ela vai estar cansada desde os 3 centímetros, porque parto dá sono, né? Ocitocina, eu já falei. Dos efeitos colaterais da própria citocina endógena é cansaço, sono, aquela moleza, é normal, é fisiológico. Ah, tá cansada. Ah, ela sente que não tem mais força. A sensação que Ela dá, acha que vai desmaiar. ela acha que vai desmaiar. Dá a sensação de desmaio, de que não vai ter mais força, que não tem como, mas tá tendo força, tá progredindo. Então não existe isso de que não dá. Não existe isso de a rigor. Não existe exaustão materna. Vai nascer, irmão. Vai nascer, foi feito pra nascer, vai nascer. Agora, a mulher pode escolher abreviar o seu próprio parto? Claro. Claro. Ela pode escolher analgesia, ela pode escolher a cesariana, ela pode existir durante o processo, ela pode pedir para puxar esse bebê no final, insistir por isso e realmente uma escolha informada querer, pode. Comprando os riscos, tá? Estando ciente dos riscos. Cada um que compra os seus riscos. Como eu falo vulgarmente, cada cachorro que lama a sua caceta. Então, assim, a caceta dela, ela lambe, cara. Desde que eu tenha informado direitinho ao longo do pré-natal. Não é assim, vamos passar aqui um vácuozinho, né? Ou tipo assim, você sabe o que é isso? Então, isso é um vácuo, né? Na hora que a mulher a mulher tá assim, Você sabe o que é o vácuo? Isso aqui faz nascer mais rápido. Vamos? É isso aí. Ela vai... Óbvio. Assim como a pegar. analgesia, né? Você sabe o que é analgesia? Isso aqui vai parar a sua dor. Vamos? Então já tá na hora de... Quer parecer em dor? Tá com dor? Tem remédio. Sabe uma coisa que eu pensei aqui agora, que me veio à cabeça, que já me perguntaram muito, né? Que às vezes acho que passa na cabeça das mulheres que estão parindo ou dos seus acompanhantes e são seduzidos pelo vácuo faz mal pro bebê ficar ali no canal vaginal? Tem tempo pra ficar ali? E equipes que não são tão alinhadas e preparadas pra isso ficam naquela ansiedade, né? Já cansei de escutar. Pediatras. Geralmente Nossa, o Tá bebê não prolongado, pode, hein? Ou então já dá tá aquela demorando olhada, muito, tipo hein? assim... Tá prolongado, hein? Possível prolongado. Deu 4 horas. Fórceps. Vácuo. Enfim. 4 horas você tá falando muito aí. Tá sendo tem gente que muito 2 fofo. horas já. Tá sendo fofo. Tô sendo yoga, amigo, de fato. Cara, mas o principal risco mesmo é aumento de laceração materna. Isso aí a gente tá puxando um bebê numa velocidade, embora devagar, bem maior do que viria espontaneamente, né? Adendo, a maioria dos vácuos que são passados em bebês que estão mal posicionados, não nasce. Tá ali, tá encalacrado, tá com bossa, tá sinclítico, tá em... Cara, esses bebês são os típicos bebês que não vêm com vácuo. Então, não é de vácuo que esse bebê precisa, é de resolução. É de suporte à fisiologia, ajudar o bebê a encontrar o seu caminho e descer. Enfim, vácuo que funciona, um bom vácuo, o que é o vácuo perfeito? É o vácuo que o bebê precisa, o bebê está desacelerando de maneira sustentada, medidas para melhorar a frequência cardíaca já foram tomadas no talo e nem tchum, já está lá 10 minutos e tal, tem que abreviar, não tem? Ou tem que operar ou tem que nascer. O bebê está bem posicionado, nasceria dali a pouco, só que o bebê precisa nascer mais rápido para nascer bem. Aí sim, esse é o vácuo que vem lindo, vem gostoso. O resto são aqueles vácuos, tudo uma bosta. Alguma coisa. É uma tampinha. É uma tampinha. Eu olhei, fiquei olhando ali. Deixa eu engolir. Tá bom. Imagina cagar isso. Pô, não vai. Vai ter que passar. Isso é que elas Vai cansam. E aí, em ordem de avanço do trabalho de parto, vem a manipulação perineal. É aquela galera que não tira o dedo do períneo. Não sei por quê, porque não adianta nada. Não adianta nada. Faz sentido na cabeça de vocês ficar Nenhum. fazendo assim? Assim, primeiro que dói, né? Faz aí. Vai ali no vaso sanitário e faz assim pra baixo, no seu períneo, e vê se não dói. Mesmo que esteja com analgesia, né? Muita chance de lacerar. Começa por aí. Então, tem gente que faz... Deus me livre, eu já vi. Faz laceração com o dedo. Então, dá uma lacerada. Já tá ali, a cabeça tá quase saindo. A cabeça já tá forçando bem ali. Então, nossa, você esgarça o períneo no dedo. Começa por aí. Então, você imagina. Sem analgesia, então... Não, e isso dá uma agonia, né? Eu tô lembrando aqui que eu já presenciei, assim, né? Geralmente a gente presencia isso em plantão. E vai você que tá ali, que você não tá de principal, vai te dando aquele tipo,
pelo amor Para. de Deus, Então, para, a minha deixa vontade ela, real de né? amarrar as mãos É da de pessoa. tirar. E de Deixa eu fato- amarrar sua mão. E não só isso, a paciente ela tá em litotomia, né? Deitada, Geralmente com as é. pernas na perneira, numa posição péssima para parir, totalmente restrita, porque naquela posição às vezes é uma maca estreita, ela não consegue nem se mover, coitada. Tendo que manejar, ajustar aquela dor ali dela e a pessoa tá lá, na contração Nossa. ali, né? Isso. Aí junta manipulação perineal, puxo, dirigido. ocitocina ali. Abre a Posição ocitocina. desfavorável. Ocitocina o quê? No talo. Terrível. Enfim, terrível, aumenta a terrível. chance de laceração perineal e dói consideravelmente. Então, se alguém meter a mão no teu períneo, se você vira alguém ali, fala, não, tira a mão, eu não quero. Isso tem que ser taxativo, porque não faz sentido nenhum. A tal da manobra de Hitchen, que falam, é colocar uma compressa, ou você com a própria mão, segurar o períneo para evitar lacerações. Também não faz sentido nenhum, não tem evidência de benefício para isso. Não diminui chances de lacerações mais graves, de lacerações, de nada. Enfim, você está só interferindo no processo, botando a mão nos períneos alheios sem necessidade. Puxar o bebê, esse também é. Então, saiu a cabeça. Agora a gente está falando do final do final. Começou a nascer, saiu a cabeça. Tem o desespero de nascer rápido e tem que manobrar para o bebê sair? Não. Se tá tudo bem, em algumas situações até que sim, mas a quase totalidade não. Tá tudo bem, pode esperar a próxima contração. A grande maioria vai nascer entre 1 a 3 contrações ali pós saída da cabeça. Então, também não tem que puxar o bebê, também aumenta a chance de lacerações maternas. E vale lembrar que o bebê, mesmo já tendo saído a cabeça, ele está conectado ao cordão. Então, esse bebê, ele está sendo oxigenado, está sendo nutrido ali. Então, ele não está sofrendo, ele não está passando, né? Tá respirando. Está respirando, Ele não está ali num sofrimento. É só mesmo ter calma e paciência que vai evoluir. Então, e até essa manobra, às vezes, do desprendimento, se não for indicada, Dói mais. dói demais, aumenta a laceração, aumenta o sangramento, desconforto. E às vezes vem aquele bebê, né? Naquela correria ali, né? Quando desprende, então é bem ruim, né? Então realmente não tem porquê, não tem benefício nenhum. A gente aumenta também as chances de fazer algum tipo de lesão neurológica nesse neném, né? Exatamente. Às vezes uma manipulação desnecessária e no momento errado, da forma errada também, pode provocar algum tipo de lesão nesse neném. Ou seja, Puxar demais. que não teria sentido, né? Não teria necessidade alguma. Clavícula, né? Exatamente. Lesão de plexo. Uhum. São as clássicas, eu acho, né? Fratura de clavícula já ouvi milhões de vezes e lesão de plexo também já, inclusive, presenciei e, assim, sem necessidade alguma. Todos esses 3 exemplos que a gente traz, né? Tanto da manipulação perineal, quanto da manobra e o puxar o bebê, contradizem aquilo que a gente prega num modelo que é chamado de hands-off, né? Que diz que o ideal, né? O que a gente deveria fazer no momento do expulsivo, onde o bebê está literalmente saindo, nascendo, é simplesmente observar, sem pôr as mãos, ou seja, mãos de fora. A gente não tem a necessidade de colocar a mão ali para nada, a gente só precisa estar atento, observando exatamente o que está acontecendo, e se porventura houver algum sinal de que pode existir uma impactação desse ombrinho na pelve, que aquele bebê talvez esteja precisando de ajuda, aí tudo bem, a gente vai precisar manobrar e tudo certo, desde que seja com indicação, né? De que tenha sentido e haja realmente uma necessidade de acontecer essa manobra. Outro exemplo, quando a gente precisa puxar, na verdade não necessariamente precisa, mas existe uma dúvida ali, o atendente pode ficar em dúvida se abrevia ou não a saída do bebê. Parto muito prolongado, em que o bebê demonstra talvez não estar tão bem, fazendo umas boas acelerações no final, não o suficiente para você decidir abreviar e puxar, já que já estava nascendo, já estava ali, né, no períneo, você resolve esperar um pouquinho mais. Com mecônio espesso, e aí sai a cabeça. Você vê que ele já está, talvez, com tônus não tão bom. A contração está espaçada, aí você vai juntando as coisinhas. As contrações estão espaçadas pra caramba. Talvez seja legal dar abreviada pensando em o bebê nascer um pouquinho melhor e precisar de menos manobras de reanimação. Mas é aquilo, é uma decisão, não tem uma indicação absoluta também não. É a percepção ali da hora, né? E aí a experiência, ela vale, né?
A experiência vale. É. Aquele cheiro. A gente fala que quanto mais experiente a gente fica, mais cheiro de merda a gente sente precocemente. Quando a gente De sente cheiro de longe. merda, não tô sentindo. Aí você fica assim, vou meter mais. Aí, sabe quando a vozinha, eu sempre falo isso também, vem uma vozinha, sabe? Vai que é melhor. Raro, tá? Difícil, bem difícil. Aí eu botei aqui, cortar o cordão, a circular de cordão, clampear a circular de cordão, depois que a cabeça sai. Socorro, Deus. Nossa. Meu filho, Fizeram no primeiro? eu falei que não era que eu queria esperar pulsar e tudo mais. Ah, olha só, tá aqui, não tá enrolado, eu vou cortar, tá? Não deu nem tempo de eu responder. Cortaram e depois Rápido. puxaram. Caramba. Pois é. Fê. Primeiro que não tem necessidade, né? Não precisa. Se tem uma, duas, três circulares de cordão, quando a cabeça começar a sair, se tiver bem molinha, se as circulares estiverem bem frouxas, você pode até desfazer, né? Trazer para frente da cabeça e tirar, que nem tirar um cordão. Mas a maioria nasce até mais rápido. A circular vai descendo por aqui. Quando nasce, o bebê sai sozinho da própria circular. E se tá apertada demais, tem manobra para tirar o bebê da circular. Qual que é a grande bosta se você clampeia o cordão antes do bebê completar o nascimento? Pensa. Vai parar completamente a oxigenação desse neném sem que ele tenha assumido de forma eficiente o processo, né, de respirar propriamente disso. Sem fazer sozinho. Aqui fora. É. Exatamente. Sem bebê trazer oxigênio para si mesmo de maneira espontânea, Ele não tem sozinho, essa após a independência, transição. Se você corta e se prende o ombro. Exatamente. É. Se prende o ombro. Já Morre. era. Acabou. Morre mais rápido. Vai morrer razoavelmente rápido. Se impacta o ombro ali e não sai na primeira, na segunda manobra, irmão, vai nascer fudido. Vai nascer mal ou morto. Então, assim, não tem necessidade nenhuma e você pode causar dano. Então, assim, não clampear o cordão após a saída da cabeça nunca. Jamais. A gente aproveita até para falar essa questão do cordão enrolado no pescoço. É legal ficar claro que, assim, esse cordão que por onde passa a oxigenação para o bebê, ele tem uma geleia que a gente chama de geleia de Wharton, que reveste esse cordão e faz com que ele seja muito molinho e permite com que mesmo que ele dê nós, né, sempre que a gente fala, né, de cordão com cordão, estrutura mole com estrutura mole, esse nó ele nunca aperta. Eu sempre mostro isso pra gestante na consulta pós-parto, quando a gente pinta a placenta, né? Eu sempre amarro ele e se você apertar o máximo que der aquele nó, você puxa ele e ele continua correndo para um lado e para o outro, porque essa geleia permite com que esse nó nunca aperte. Então, isso também vale, né, num caso de circular de cordão, aonde você tem, né, uma estrutura mole, revestida por essa geleia, enrolada na pele do bebê, né? Numa estrutura, isso vale pro pescoço, pro ombrinho, para em qualquer lugar. Exatamente, são estruturas flexíveis. É diferente, completamente diferente do cenário que a gente falou um pouco lá atrás, né? Do prolapso de cordão, aonde a gente tem uma estrutura mole impactada por um osso, que é o osso da pelve e o osso da cabeça do bebê. Ou seja, o cordão ele tá preso entre dois ossos. Isso comprime, de fato. Agora, uma circular de cordão não vai parar fluxo, assim como o nó verdadeiro de cordão, né? Tem gente, inclusive, na minha família, eu tenho um caso de uma pessoa que passou por uma cesariana e que depois ouviu, nossa, importantíssimo ter feito essa cesárea, porque o bebê tinha um nó verdadeiro de cordão. Né? Enfim. Sendo que isso é não dá pra diagnosticar, né? Não, e não muda nada, não ia muda mudar nada, desfecho, não ia exatamente. mudar absolutamente nada Muda por muito conta do pouco. nó. Né? Justamente por isso, porque ele, mesmo que ele aperte, não vai parar o fluxo, tá É tudo muito bem. difícil parar, é raro. E quando acontece, em geral, acontece perto de 36 semanas. São aqueles óbitos intraútero súbitos, em que não se acham outras causas, tem que excluir outras causas, não necessariamente se culpa o nó. O pobre E do nó é sempre culpado, Quando essa é a verdade. mata muito raro, mas muito raramente, com 36 para 37 semanas, é aquela coisa que ninguém não tinha o que fazer, sabe? É fatalidade. Mas a gente vai falar isso direitinho nas indicações falsas de cesariana e indicações reais num futuro episódio. E aí Ela, vem ela. A intervenção última de todas, que deve ser reservada para casos extremos de necessidade, que é a cesariana.
E eu não vou começar a falar aqui de cesariana, porque a gente vai reservar mais de um episódio para indicações relativas, absolutas, não indicações cesariana e tudo mais. E a cesariana não deixa de ser uma intervenção, mas cirurgia de extração fetal que traz todos os seus riscos anestésicos cirúrgicos associados, óbvio. Deixei por último as tretas, né? Que são 2 intervenções. Até agora a gente falou de intervenções possíveis de serem feitas, à exceção dessas últimas que a gente falou, a redução de colo, que não tem que fazer, manipulação perineal e tal, mas até então a gente estava falando de intervenções que são passíveis de terem seus lugares no trabalho de parto, medicamente falando, quando necessário. Mas tem 2 aqui que não tem lugar algum na prática obstétrica baseada em evidências na atualidade. A gente está em 2023, embora algumas pessoas não tenham percebido ainda. Em 2023 não tem lugar mais para manobra de Christeler e episiotomia. Vamos lá. O que é manobra de Christeler? Manobra é uma pressão no fundo do útero, né? Para forçar a saída do bebê. Então, ou pode ser com a mão, ou com o antebraço, cotovelo, né? Às vezes... Corpo inteiro. Às vezes você bota, né? A pessoa coloca uma escada, sobe na escada e faz essa pressão durante ali as contrações para forçar a saída do bebê. Então, é extremamente traumática, tem danos seríssimos, né? É brutal. Brutal, exatamente. É violenta, é brutal, é considerado uma violência obstétrica. A gente não vai aprofundar em violência obstétrica exatamente nesse episódio, mas a gente reservou essas 2 últimas para já linkar com violência obstétrica. É uma baita de uma violência obstétrica, porque, como a Gabi falou, tem muito risco, mas muito risco, materno e fetal. É bruta, dói demais, não tem lugar, não tem benefício. O bebê até pode nascer mais rápido, mas se porventura ele precisa nascer porque não está tão bem, ou se procede uma cesariana, ou se elegível for, um parto instrumental. Manobra de Christeler jamais. Quais são os riscos da manobra de Christeler? Vamos numerar os 20 que tem. Números, né? Tem uma grande chance de uma explosão perineal, né? Assim, uma laceração bizarra, mais chances de uma laceração grau 3, grau 4, porque você está fazendo uma pressão gigantesca nesse canal vaginal, o bebê vai descer com tudo, né? Não vem devagarzinho no tempo dele. A gente tem risco de fratura, né? Que é uma coisa, né? De surreal, costela, inacreditável você da pensar. mãe ali, E de bebê. E de bebê, exatamente. A partir do momento, imagina, gente, você imagina uma pessoa Vocês estão colocar imaginando? o corpo dela em cima do corpo de outra pessoa, né? Então, No isso fundo do útero, onde tem um neném. tem um bebê dentro, né? Do útero. Lesão de baço. lesão de vários órgãos. De né? órgãos muito órgãos, importantes, exatamente, né? À direita e à esquerda a gente tem o fígado e o baço, então, dependendo do quão forte a manobra, de quão repetida ela é, pode romper fígado e baço, a pessoa pode morrer por ruptura de fígado ou de baço. A pessoa pode morrer por rotura uterina, você pode romper no braço, literalmente o útero, pode aumentar a chance de hemorragia pós-parto, fratura de bebê, hematoma da cabeça do bebê, desacelerações bizarras da frequência cardíaca fetal. Você está comprimindo o bebê dentro de algo que já comprime. Como eu falei, a contração fisiologicamente já leva menos oxigênio para o bebê. Você vai lá e comprime mais. Isso é anormal. Bebês nascem, em geral, quando não nasce rápido, nascem bem mal ou mortos. Então eu já vi um nascer morto. Eu já vi no SUS. Foi horrível. Tiraram na cesariana, eu era residente. Tiraram na cesariana depois de uma baita bradicardia, de uma baita desaceleração e já estava morto. Morreu enquanto operava, enfim. Mata bebês. E, assim, às vezes é feita de uma forma gentil, no sentido assim de, é uma ajudinha, eu vou segurar aqui. Muitas pessoas também naquele discurso do vou alinhar o seu útero. Então, agora a gente está entrando na definição de Christeler fofinho. Christeler fofo, né? Christeler Eu vou dar só humanizado. uma ajudinha aqui e às vezes empurra ali com a mão ou empurra com o braço de uma forma um pouco mais discreta. Vou corrigir a posição do bebê, fica com a mão ali. Não deixem ninguém colocar a mão no fundo do útero de vocês, tá? Enquanto estiver nascendo. Pronto. Não tem E nem porquê. sempre é. Às vezes é o anestesista, às vezes é Pediatra. circulante. Técnica, enfermeira, Exatamente. Quem tiver ali. pediatra. Todo mundo, né? Enfim,
nos múltiplos cenários, né? Em plantão, inclusive, eu já presenciei situações onde os próprios obstetras, né, que estavam atendendo o parto eram tranquilos, estavam super de boa e do nada O pediatra. abriu, nesse caso foi um anestesista. Ele entrou, enfim, era o caos essa pessoa. Ele entrou na sala, ficou tipo uns 5 minutos e percebeu que tava, né, demorando, vindo devagar, não tava nem demorando, tava Normal. vindo normal. E ele simplesmente foi lá e começou a fazer o Cristeler e os obstetras assim, tipo, o Não, que tem que você mandar tá parar. fazendo? Né? E aí depois de algumas vezes que ele fez, a pessoa chegou e falou, não, precisa não, tá tudo bem, assim, foi tentando dar aqueles sinais do tipo, cara, o que você tá fazendo? Então, à luz de hoje, a gente não pode ser É conivente com isso, né? Isso é ser negligente com o paciente. Então, se você vira um Surreal. Cristeler É. na sua prática, ou você pede para parar, ou você sai da sala, senão você vai ser conivente com aquilo ali. Isso é uma violência obstétrica Claro, clássica E proibida. e proibida. Proscrita, totalmente. Proscrita. Não Não pra tem fazer, indicação de Embora forma alguma, né? alguns jurássicos ainda insistam, muitos jurássicos, assim, ainda insistam que tenha seu lugar, não tem. Não tem. sentido. E só fazendo um parênteses, porque a gente fala dessa pressão no fundo do útero para o nascimento, a gente está falando no cenário do parto vaginal, né? Na cesariana a gente Boa. tem que fazer essa pressão, porque não existem puxos, né? A gente não tem aquela contração, a paciente está anestesiada, e a gente precisa desse auxílio no fundo uterino para extrair a cabeça do bebê e auxiliar no nascimento. Mas também não é, nem se Brutal. compara, né, a brutalidade do Cristeler realizado no parto vaginal. É totalmente Cesariana não diferente. tem protagonismo nenhum, não tem autonomia É. nenhuma, não tem a mulher fazendo o seu parto. Quando necessária, vai ser uma cirurgia de extração fetal por 2 pessoas que estão operando, 2 cirurgiões. E esses cirurgiões, enquanto um tenta fazer a báscula, né, enfiar a mão para dentro da pelve, às vezes, para dentro do útero e trazer a cabeça, o outro precisa fazer, às vezes, da contração, né? E fazer uma pressão, sim, no fundo do útero na cesariana, gentil, não é aquele absurdo também, para ajudar a extrair. Isso aí não tem jeito. Isso é cesariana. A gente está falando do parto vaginal. Cristeler proscrito, contraindicado, violência obstétrica. Beleza? E a episiotomia? Já começa dizendo a mesma coisa. Proscrita, contraindicada, violência obstétrica. O que é episiotomia? A episiotomia é o pique. É o pique no É período. o pique. É um corte que a gente não, A né? gente Deus escambau. me livre. Me tira dessa. É o Fora. corte realizado no períneo com o objetivo De ajudar. de ajudar na saída do bebê, né? E as pessoas que ainda reproduzem essa prática têm como justificativa amenizar uma laceração com maior gravidade, né? Então, assim, a gente já está provocando. A gente não, tá, gente? A pessoa está pessoas não provocando, legais. provocando já uma laceração de 2º grau, né? Com esse corte perineal. Então, essa paciente, geralmente, quando o bebê já está mais baixo, solicitando o períneo, é realizado essa anestesia local no colo, Ou não. ou não. Nunca vi com anestesia É. local. Ah, não, eu sempre vi com anestesia. Eu Deus me sempre livre. vi com anestesia. Sempre vi com anestesia, graças a Deus. Se tiver analgesia, né, de parto, Eu só não vi tem essa poucas necessidade. vezes, pra minha grande alegria. Mas se não tiver, tem que fazer a anestesia local e o corte do períneo, né? Então essa paciente ela fica ali com aquele períneo aberto, sangrando. Não necessariamente o bebê tá nascendo já, então ela tá ali perdendo sangue, aberta, sangrando e tal, e o bebê ali, né, esperando descer mais para nascer. Então a gente já tá provocando uma laceração de 2º grau. Então, o objetivo, né, a justificativa usada atualmente pelas pessoas que ainda reproduzem essa prática, né, é que vai amenizar uma laceração de maior gravidade, uma explosão perineal, e na verdade não é, né? Explosão perineal. Alguém que já teve explosão perineal, gente? Não Explosão perineal, laceração estrela. Eu nunca tive isso. Isso Sendo que a gente acontece não em sabe situações de bizarro. Cristeler, Exatamente. né? Uhum. Aí sim, Uhum. realmente, aí vai acontecer. E a gente não sabe nem se uma laceração aconteceria. Então, eu até essa semana conversei com uma paciente que tem um bebê, uma DMG, insulina, que é um bebê mais macrossômico, e ela veio perguntar na consulta, né, no nascimento do bebê macrossômico, o que eu achava sobre a epísio, se poderia ajudar a não ser um parto difícil, traumático, colocar esse risco ao bebê. E eu falei, você vai já oferecer uma laceração de 2º grau se você não sabe nem se você vai ter uma laceração,
né? E não necessariamente um macrossômico, um bebê grandão vai provocar É. uma laceração. Exatamente. Inclusive, já vi muitos bebês pequenininhos causarem lacerações importantes. E assim, é até legal de falar justamente que a laceração, ela não tá atrelada ao tamanho do neném, Aham. né? Tem vários fatores que podem influenciar e Além ainda do tamanho. assim, mesmo a gente sabendo dos fatores, a gente não tem como precisar. Ah, lacerou por isso, lacerou por causa da Não. posição, lacerou porque tava na banqueta, lacerou porque... Multifatorial. Não, não tem como, é algo que não tem como se prever, mas tem como a gente já parte do pressuposto de que existe a possibilidade de não lacerar. Existe essa possibilidade. Ou de lacerar e não precisar de rafia. Exato, de ser uma laceração de primeiro grau, até que seja de segundo, É. que ainda assim, né, não precisaria de uma sutura. A maioria, 60% das lacerações de primeiro filho vão ser de segundo grau. O restante ou não lacera, ou é de primeiro grau, e a minoria, em torno de 5% para baixo, para partos bem atendidos sem intervenções. Terceiro e quarto graus, que são os que precisam de rafia, né? Que pega terceiro é quando pega esfíncter anal, quarto é quando pega o canal retal, reto mesmo. Claro que precisa de reconstituição, precisa de rafia. Mas primeiro e segundo grau, a maioria não precisa, a maioria quase totalidade. Eu acho que eu não suturei ninguém esse ano. Não precisa, fecha sozinho. Então você vai cortar o períneo de alguém sem benefício. O bebê tá bem, vai nascer dali a pouco. E se não estiver bem, você tem que abreviar o expulsivo, você não tem que cortar o períneo. Partes moles não prendem cabeça, o que prende é pelve, o que demora a nascer em geral é pelve, provocando dor, hemorragia, disfunção sexual, que muitas vezes pode ser eterna. Muita gente refere dor na cicatriz de episiotomia à relação para sempre. Fora que a gente corta fora do eixo, fora do sentido, perdão, fora do sentido das fibras perineais, que as fibras perineais em geral têm esse sentido assim. A epísio é feita médio-lateral direita, né? A direita da paciente. Tá cortando assim, transversalmente a fibra? Qual o sentido disso? Para rafiar aquilo, nossa, produzir uma laceração contra o sentido da fibra, que é óbvio que vai ser uma cicatrização muito pior e vai doer mais do que uma laceração espontânea que pode nem acontecer, e se acontecer, em geral, não leva a ponto. Faz sentido? Porque a epísio, ela precisa ser rafiada, precisa dar ponto. Claro, não tem sim. como. É provocado. É provocado, não tem essa opção. É igual abrir a cesariana e falar, fecha aí, não existe. Não existe. Não dá. Então, e fora a questão até estética posterior, né? Porque Tem cicatrizes bem feias. cicatrizes surreais, né? Tem episiotomias que vão até o glúteo, né? Tem episiotomias bilaterais. Bilaterais. Eu soube de um caso, algo recente, se não me engano, tem um ano, que abriram. Equipe particular, abriu de um lado e de outro, desespero, assim, não sabe o que fazer, começou aquela cascata, não sabe resolver, pluf. Abriu que nem um livro, assim, o períneo da paciente. 2023. Não dá, né? Complicado. E aí, tudo em medicina, eu acho que pra fechar esse episódio, que acabou ficando um pouquinho, acho que ficou longo demais, tudo em medicina a gente tem que pesar. Toda intervenção proposta é estudada, a ciência estuda, faz estudos amplos, bem conduzidos, com o mínimo de viés possível, e em se desenhando reais benefícios por evidências de qualidade, a intervenção pode ter lugar em medicina. Quando as evidências mostram não benefício e riscos, como episiotomia, claramente tem, né? Para além do desconforto, hemorragia, tem risco de lesar ânus, de lesar reto, da laceração correr, e, enfim. Riscos comprovados e versus benefícios não comprovados, e não tem evidência de benefício, essa intervenção não tem lugar em medicina. Não tem lugar em medicina fora do racional lógico. Mamíferos precisam... Alguém está cortando o períneo da girafa para parir? Da elefanta. Da elefanta, da aliada, dos popes? Não. Ninguém está cortando períneos dos outros bichos para parir. Espero, né? Porque na veterinária parece que a galera anda bem intervencionista também. Mas, enfim, não tem lugar. Então, a episiotomia cristalera a gente deixou por último para desenhar como violências obstétricas clássicas. Manobras que não têm benefício e oferecem múltiplos riscos. Deixa eu ver só se eu não tenho mais alguma coisa. A gente tinha pensado em começar a falar um pouco mais de violência obstétrica e citá-las, porque a gente começou a definir no outro episódio, no antepenúltimo, mas
Acho que a gente já falou bastante sobre intervenções nesse. A gente já começou a falar das duas principais e mais comuns violências obstétricas na atualidade, com mais risco, na verdade. E a gente vai desenhar mais nos outros episódios. A gente vai fechar por aqui. É isso. É isso. Vou aproveitar para falar com vocês, né? Se alguma de vocês passou por alguma dessas intervenções que a gente falou aqui hoje, comenta aqui embaixo, conta pra gente a história. E como foi viver, né, cada uma dessas intervenções, se você acha que trouxe benefícios, se não, sempre muito válido, essa troca ela é muito boa, né, bem produtiva para todo mundo que está planejando parir ou que já passou por esse processo, talvez vai passar por ele de novo. E Se inscreve, curte, compartilha. Se inscreve, Boa. curte, compartilha, manda pra todo mundo. É. Pam, vamos espalhar a informação de verdade. E se você tá se sentindo frustrada por alguma coisa que a gente disse aqui, se sentiu machucada, magoada, porque começou a entender que talvez seu parto não tenha sido tão humanizado assim, a gente entende. Porque, de fato, ainda é muito comum. Busca digerir isso um pouco melhor, se possível com ajuda, com terapia. Busca entender melhor o que aconteceu e, se tiver desejo de uma próxima gestação, se informar ainda mais para tentar escapar disso tudo. Que bem ou mal tem risco, né? Para os dois. Espero que a gente tenha feito mais bem do que mal, né? Feito as pessoas se empoderarem e se informarem mais do que algumas se sentirem frustradas. E qualquer coisa, só escrever aqui embaixo. Foi um prazer de novo. É isso. Um beijo. É isso.